Tudo começa na ideia, mas essa transposição da sua mente para a realidade é que faz com que as pessoas tomem conhecimento do que de fato você estava pensando. Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Vida Memorável. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui seu like para ajudar no crescimento e fortalecimento desse canal. Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um assunto bem interessante, bem importante também, que eu acho muito válido comentar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque ele está bem legal. Vamos lá? Bom, faz um tempo eu tenho o hábito de acordar cedo para fazer corrida e tudo mais, e eu gosto também de ouvir algum podcast de desenvolvimento pessoal, eu acho muito interessante. Então, fazendo aquela caminhada, vendo o sol nascer, ouvindo um podcast de desenvolvimento pessoal, seu cérebro começa a fervilhar de ideias, de criatividade e tudo mais. E uma dessas ideias bem interessantes, né, que me veio à mente ouvindo esse podcast, é algo que eu vou falar aqui agora sem mais mistério. Cara, infelizmente na nossa vida a gente tem uma série de ideias, de planos, de projetos, muitas vezes bons por sinal. A gente tem boas ideias sobre algo, sobre empreendimento, sobre destino da sua carreira e tudo mais. Só que infelizmente na nossa vida a gente deixa essas ideias estocadas num cantinho ali de ideias contempláveis, abstrato, né, na nossa mente, e esquece de trazer essas ideias para a realidade. Então, o grande lance desse vídeo é falar dessa dicotomia entre as ideias contempláveis, que a gente simplesmente observa e fala, cara, seria interessante se eu um dia conseguisse fazer isso aqui do jeito que eu estou imaginando, do jeito que eu coloco na minha cabeça, viajar para tal lugar, desenvolver fluência, aprender um idioma e aprender um instrumento musical e tudo mais. Só que no momento que a gente começa a colocar em prática, a gente vê as dificuldades, as barreiras e tudo mais. E o próprio surgimento desse canal, ele é fruto disso, desse combate entre ideias contempláveis e ideias postas no mundo real. Quando eu comecei a iniciar esse canal, eu sempre tive a ideia, cara, para começar um canal no YouTube, eu tenho que ter uma boa câmera, tenho que ter recurso de iluminação, tenho que saber editar vídeo, eu não sei nada de vídeo, eu tenho que ter um equipamento de captação de áudio, tenho que ter conhecimento do funcionamento da plataforma e tudo mais. E todo esse momento que eu fiquei me questionando, em que eu era agido pelo perfeccionismo, né, de já começar no nível ótimo, no nível perfeito, já começar ali com a produção cinematográfica. Eu simplesmente me barrava, eu simplesmente eliminava a possibilidade de progresso, de começar. Foi então que eu comecei a pensar pelo outro lado, né? E tem uma frase que sintetiza muito isso. O imperfeito é melhor do que o não feito. Essa frase é muito interessante. O imperfeito é melhor do que o não feito. E aí eu comecei a ver pelo outro lado da moeda. E eu vi, cara, olha o tanto de tempo que eu estou perdendo. Olha o tanto de tempo que eu poderia já ter começado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, né? Eu comecei a ler livros há uns 2, 3 anos atrás e nunca mais parei. Comecei a ler vários livros de biografias e tudo mais e eu falei para mim mesmo, putz, seria legal se eu tivesse um canal para falar sobre isso, um canal no YouTube onde eu pudesse divulgar as minhas ideias, os meus projetos. Só que enquanto eu ficava sendo guiado pelo medo, né, do que os outros vão imaginar, pelo perfeccionismo e tudo mais, eu simplesmente bloqueava minhas ideias e o tempo passava e eu não conseguia colocar aquilo no papel. Até que eu comecei a me orientar meu pensamento pelo outro lado da moeda. É preciso perder esse medo de errar, é preciso perder esse medo de fracassar e começar lentamente, começar gradual mesmo. E aí foi quando que eu falei, cara, vou começar. E o próprio surgimento desse canal é fruto disso que eu estou falando agora, esse embate entre conseguir transpor, migrar essas ideias desse estoque de bons projetos que muitas vezes a gente tem na nossa mente para esse mundo real, esse mundo prático. Rapaz, isso aí que você falou faz sentido, sabia? Faz sentido. Então o grande lance aqui é falar, cara, planejamento é importante. Você vai ver vários livros sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, formação de hábitos, psicólogos, neurocientistas, coaches falam, cara, é importante planejar. Tire as suas ideias da cabeça, põe no papel, é preciso saber o que você quer, é preciso desenvolver clareza. E para tudo isso eu falo, cara, ótimo, beleza, mas se você não dá o segundo, o terceiro, o quarto passo, vai ser só isso. Você só vai tirar a sua ideia da cabeça, vai colocar no papel e vai estocar, vai guardar numa gaveta qualquer.
não vai dar continuidade no seu projeto. Então o grande lance desse vídeo é falar justamente sobre isso. Conseguir concretizar planos, projetos, ideias é um exercício de passo constante. É você dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau, subir para o segundo degrau, o terceiro e tudo mais, né? Não adianta querer dar o primeiro passo e achar que, putz, não tive sucesso, não consegui, não deu certo. Você dá 2, 3, 4 tentativas e acha, putz, beleza, vou desistir, tá bom aqui, não vai dar certo esse canal, tem poucos inscritos, esse livro que eu estou querendo começar não vou conseguir concluir, essa língua que eu estou querendo aprender é muito difícil, e muitas vezes a gente para antes mesmo de tentar pela quantidade de tempo mínima necessária para que você atinja um limite crítico ali, para você começar a formar o hábito de correr atrás e até mesmo de vir o sucesso. Muitas vezes a gente busca o sucesso imediato, muito rápido. Nessa era da superinformação, a gente busca cada vez mais agilidade e quando a gente quer atingir um determinado objetivo, a gente quer isso para ontem. Muitas vezes a gente acaba perdendo a capacidade de esperar o tempo necessário para aquele projeto maturar. E esse ponto que eu estou falando aqui para você, né, de saber migrar as ideias do mundo contemplável para a realidade, é algo muito interessante e a agilidade com que você consegue fazer isso, ela é ótima para você mesmo, de modo que você não consiga perder o time, né? Imagina que você, aquela pessoa que lá em 2007, 2008, ela sai da faculdade e fala, cara, a internet é o futuro das empresas. E se eu conseguisse fazer um aplicativo no celular para pedir transporte para as pessoas, através do celular eu conseguisse solicitar um carro para ir a tal lugar e tudo mais? Aí você fala com um amigo, ele fala, não, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, não, essa ideia é grandiosa demais e tudo mais. Aí 2 anos depois, eu tive o trabalho de pesquisar no Google, a Uber nasceu em 2009 mesmo. 2 anos depois surge a Uber e começa a ter um sucesso estrondoso e hoje a Uber é uma empresa que fatura milhões e milhões e milhões e está em quase todos os lugares do mundo e você fala, putz, perdi o time. Você teve a ideia antes do cara que inventou a Uber. Só que alguém veio e colocou aquela ideia em prática. E se você não agiliza isso para colocar em prática aqueles bons planos que você tem, vão ser só bons planos. Imagine aí você se Paul McCartney, né, as melhores músicas, né, dele, Yesterday, Hey Jude, Lady B, simplesmente estivesse na cabeça do Paul McCartney. Ele fala, depois eu escrevo. Na cabeça dele, cara, essas músicas estariam tocando, mas só para ele, só ele conheceria, né? Ninguém entra para a história pela qualidade das suas ideias, mas sim pelo registro que consegue transpor das suas ideias para o mundo real, né? É assim com uma música, com uma obra de arte, com uma escrita, tudo começa na ideia, mas essa transposição da sua mente para a realidade é que faz com que as pessoas tomem conhecimento do que de fato você estava pensando. Então, essa luta é muito difícil, mas é constante, é necessário que se faça. Se você quer ter sucesso, se você quer progredir, se você quer ter êxito nos seus empreendimentos. As pessoas, em geral, elas levam muito mais em consideração aquilo que elas podem perder quando vão tomar uma decisão do que propriamente aquilo que elas vão ganhar. E a grande lição que eu tirei do livro O Segredo da Mente Milionária, né, do T. Hacker, um livro muito interessante, best-seller e tudo mais, recomendo muito a leitura, é basicamente a ideia de que, cara, grandes mentes, milionários, bilionários, eles são orientados por decisões que aceitam tomar riscos. São pessoas que aceitam tomar riscos, sabem que existe a possibilidade de perder, mas ela dá aquele salto, muitas vezes no escuro, depois de um planejamento prévio, mas é um salto que ela não sabe para onde vai chegar. Por outro lado, você tem as pessoas que conservam a pobreza. Elas estão ali para evitar a perda. Então são 2 mentalidades diferentes. E aí você vê uma pessoa orientada para evitar a perda, ela tende simplesmente a conservar aquilo que ela tem, a manter-se no status quo. A pessoa, por outro lado, orientada por essa ideia onde ela aceita tomar riscos, ela tem uma chance, uma tendência muito maior de evolução, de sucesso, de prosperidade e tudo mais, porque, evidentemente, ela pode errar, ela pode fracassar, mas o erro é a semente de um sucesso que ela vai ter lá na frente, de uma aprendizagem que ela vai ter. E nesse ponto eu gostaria de citar um livro que me marcou muito, Pontos de Inflexão, bem interessante também, vou deixar o link aqui da Amazon, caso você queira adquirir esse livro. Em determinado ponto, o Flávio Augusto, né, com 23 anos de idade, ele decide abrir a empresa dele, né, e em determinado momento ele precisava de 20 mil reais e para isso ele decide entrar em contato com um sócio para
entrar ele com uma parte do dinheiro, o Flávio Augusto contraparte. Só que na véspera de assinar o contrato, o sócio do Flávio Augusto liga e fala: cara, tá muito difícil para mim, eu tenho medo desse negócio dar errado, eu vou ficar em dívidas, eu não vou conseguir saldar minhas dívidas, tô fora, vou sair. E aí o Flávio Augusto ele ficou angustiado, ele falou: o que eu faço? E ele foi no banco, pediu 20 mil reais no cheque especial e usou esse dinheiro para abrir a empresa. É algo que hoje as pessoas vão falar e falar: cara, isso é maluquice, cheque especial, juros de 13%, 15% ao mês, é impossível prosperar com isso. E muitas vezes as pessoas acabam se guiando pela essa mentalidade: cara, eu vou perder, eu não vou conseguir. Ao passo que o Flávio Augusto, pelo outro lado, ele conseguiu se guiar para outro tipo de mentalidade. Eu posso falir, pode dar tudo errado, eu posso ter que vender a minha casa, não conseguir morar, mas eu vou seguir meu sonho. Eu vou seguir isso, é a minha intuição, eu sei vender, ele já tinha uma experiência muito grande de vender, era isso que ele tinha um conhecimento maior na área de mercado. Ele fez o melhor com as capacidades que ele tinha, mas o resultado ele não sabia. E hoje, ele é um dos caras mais ricos do Brasil, bilionário e tudo mais, enfim. Então a qualidade das nossas decisões é muitas vezes influenciada pelo modelo mental que a gente tem. Então, no final das contas, o que a gente quer? É buscar a segurança, que é muitas vezes aquela mentalidade da pessoa menos instruída, a pessoa mais pobre, que quer simplesmente evitar perda, ou a gente vai orientar as nossas decisões pela liberdade, que é aquela pessoa que tem um espírito empreendedor, de buscar cada vez mais, de investir em ações, muitas vezes sabendo que pode perder tudo, mas ao mesmo tempo pode triplicar o seu rendimento. E é a qualidade dessa ponderação, desse equilíbrio, que vai decidir a qualidade das suas escolhas, das suas decisões na sua vida. Grandes empresas, grandes empreendimentos, grandes projetos, um dia foram simples fagulhas de ideias na mente de alguém que imaginou aquilo. Walmart, Carrefour, Toyota, Burger King, McDonald's, um dia tudo isso foi um simples pensamento, falar: cara, será que dá? O Henry Ford, um dia, cara, eu fico imaginando, deve ser muito engraçado, mas um dia ele falou: cara, eu acho que eu tenho mercado para produzir aqui. E se eu conseguisse otimizar a linha de produção? E foi uma ideia que ele apostou, que ele colocou em prática e deu certo. E hoje, quando a gente pensa em carro, em invenção de carro, a gente pensa em Henry Ford. Mas Henry Ford não inventou o carro. Tamanha é a revolução que ele produziu no início, né, dessa indústria e tudo mais. Muitas vezes eu estou falando aqui de empresas de milhões, né, da cara que poderia ter criado uma empresa grande, milionária, ganhado muito dinheiro, mas a gente pode reduzir o universo dessas decisões também. Imagine você, homem, né, que está ali naquela festa, você viu aquela garota interessante, simpática e tudo mais, e aí você fala: cara, eu vou falar com ela. Mas aí você começa a emergir de você uma série de dúvidas, de questionamentos, de ideias de falar: cara, eu não sou tão alto, eu não sou tão forte, eu não sou tão bonito, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. E aí você tem aquela ideia, mas você fala, pelo medo, você decide abortar aquela ideia. E aí, 2 minutos depois, você vê um cara feio, ridículo, indo falar com aquela garota e saindo com ela, e você fala: cara, que merda, o que eu fiz? Droga. E de modo geral isso acontece muitas vezes na nossa vida. O que acontece é que, infelizmente, quando a gente orienta a tomada da nossa decisão pelo medo, cenários como esse, onde a gente aborta a ação, é cada vez mais frequente. O medo de ser julgado, o medo de fazer algo que é mal feito, você busca sempre o perfeccionismo, você já quer começar no nível ótimo. O medo, de modo geral, aborta muito dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Então a grande lição que eu queria passar nesse vídeo, a grande mensagem é essa: comece. Comece errado, comece fracassando, comece dando tudo errado, mas comece. Dê o primeiro passo vai te estimular a dar o segundo, o terceiro, e não desista no meio do caminho. Busque sempre fazer essa migração, não perca o time e seja você mesmo. Busque cada vez mais trabalhar os seus projetos, seus empreendimentos, seus planos. E a ideia central desse canal: tenha sempre esse ímpeto a realizar aquilo que te traz valor, aquilo que te traz sentimento de paixão e tudo mais, de modo que você tenha cada vez mais uma vida memorável. Valeu, pessoal, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até os próximos vídeos. Valeu e tamo junto. Tchau. Garçom, a conta, por favor. Fecha a conta aí. Valeu.